Olá, amigos do Política em Destaque, as nossas redes sociais. Conforme nós adiantamos, na semana passada estamos de volta com mais uma entrevista. E nesta semana, nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Daniel Mila. Mila, obrigado pela presença. E é claro que tem muitos assuntos importantes para tratar nessa entrevista. Primeiramente, Mila, aproveitando a tua presença aqui, gostaria que você conversasse, falasse para os nossos internautas que acompanham o Política em Destaque sobre a administração da Câmara Municipal. Você foi eleito presidente da Câmara agora no final do ano, segundo mandato, né? Já vinha para mais uma legislatura e agora está aí na mais uma legislatura agora como presidente. Como que é a administração da Câmara e quais as principais transformações que você achou importante fazer na gestão da Câmara Municipal? Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite de estarmos junto com o Política em Destaque, debatendo essas questões importantes para a cidade de Ponta Grossa. Parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando, trazendo essa questão de transparência, a notícia séria que há muito tempo a população vem querendo aqui no nosso município. Nós temos essa questão da administração do Poder Legislativo, que muitas pessoas acredito que o vereador simplesmente está lá para fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo. Perante esta situação, temos também a questão administrativa interna da Câmara Municipal, qual eu fui eleito como presidente para gerenciar e administrar o orçamento de 30 milhões aproximadamente, que é da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós temos alguns gastos que há muito tempo eram realizados, todos dentro da lei, mas infelizmente com certa tonalidade desnecessária que nós poderíamos conter isto e investir em outras áreas necessárias do nosso município. E para isso nós fizemos a informatização da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Aí, Paulo, você me pergunta, mas Mila, no que isto vai beneficiar a você? O que vai melhorar? O cidadão pontagrossense. Hoje, para você acompanhar um projeto de lei, saber quem é o relator do projeto, o que está sendo debatido do projeto, você tem que ir até a Câmara, perguntar, pesquisar, ver qual comissão que está, qual o posicionamento do vereador. E com esta informatização, como ocorre hoje nessa entrevista, que todos acompanham através das redes sociais, a Câmara será a primeira Câmara 100% digital. Todos os protocolos, todos os projetos, moções, requerimentos, qualquer espécie que tramite na Câmara Municipal de Ponta Grossa será através da internet. Então o vereador ele vai fazer o protocolo, vai ter o seu certificado digital, que é a sua assinatura, e ele vai colocar isso através de tramitação por redes internas da Câmara, que terá acesso pela população pontagrossense. Então quando eu, presidente da Câmara, Daniel Mila, for fazer um pedido ou um projeto, no momento que eu protocolar este projeto, você vai saber qual comissão está, quem é o relator, o que ele está fazendo, quanto tempo está na mão desse vereador o projeto. Como nós temos um caso de um projeto muito importante na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que é a questão do Uber, a regulamentação do Uber no nosso município. Já está há algum tempo, né? Já está praticamente há mais de 1 ano e meio dentro da Câmara Municipal. E o pessoal do Uber, tanto deles quanto os taxistas, vêm até a Câmara e perguntam, presidente, como é que está? Aí eu tenho que falar todo o procedimento que está ocorrendo. Eu falo, olha, protocolaram mais uma emenda no projeto. Daí eles tentam falar com os vereadores, o vereador, não, eu quero que vote, eu quero isso. Mas vai lá, o vereador novamente faz outra emenda. Então nunca sabe como está. Com cada emenda feita, volta para a comissão. A contagem de prazos. Volta a contagem de prazos. Então hoje nós temos lá mais ou menos uma média de 180 dias para votar um projeto. E quando recebe uma emenda, ele tem mais 180 dias para a emenda. E o projeto fica parado. Tantas quantas emendas tiverem, vai mais prazo terá. Então nós não conseguimos colocar em votação, colocar para readequar essa situação, porque realmente nós temos emendas que vêm. O projeto já consta 12 emendas. 12. E como que você fica sabendo disso? Como o cidadão fica sabendo disso? É muito difícil. Tem o acesso, mas é muito difícil. Então, com esta informatização do seu smartphone, você poderá acompanhar desde a votação, que será online, terá um painel eletrônico. Eles já estão instalando lá. Já estão instalando, os computadores de votação foram comprados.
O vereador terá a frequência dele controlada, que hoje nós não temos o controle de frequência. Então o vereador ele tem que chegar lá 2 horas da tarde, ele tem que cumprir com o seu horário habitualmente. Aquele que não cumprir será descontado. Esse sistema, ele quando chegar lá no plenário, por exemplo, na mesa dele, para ativar o sistema, tem que ser ele vai ter uma senha, um código. Exatamente. Então o vereador, para ele dar entrada e a presença hoje, qual que é a presença do vereador? É quando ele assina uma ata. Então nós estamos regulamentando isso, fazendo de uma forma mais transparente e mais eficaz pelo controle da população, que o vereador, para ele ter o controle, ele tem que chegar exatamente no horário regimental, que é 14 horas, fazer o seu login para validar a presença. Caso contrário, será descontado o dia do trabalho do vereador. Outra questão que todo mundo sempre fala, a população e a imprensa também, o que a Câmara gasta, quanto que a Câmara gasta, o vereador gasta, diária, não sei o que lá. Essa é uma situação, eu já acompanho o noticiário da Câmara já há algum tempo. Isso é uma coisa que é uma cobrança nesse sentido. Quanto que a Câmara gasta efetivamente do que ela tem direito do orçamento municipal? Olha, essa é uma questão constitucional. A Câmara Municipal de Ponta Grossa tem direito a 5% do orçamento do município. Então nós temos o orçamento 100%, 5% é destinado para a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Seria 50 milhões aproximadamente? Aproximadamente isso, hoje está um bi, seria por ano 50 milhões, isso, 50 milhões por ano. Mas como administrador, eu no caso, o presidente que assumi agora, nós temos uma estimativa de gasto, uma projeção de gasto, eu faço um pré-levantamento. Hoje a Câmara recebe o repasse de 2,78%. Não chega a 3%. Não chega a 3%. Então nós já não utilizamos os 5% total. Desses 2,78% que a Câmara utiliza, nós temos um gasto real de 2,38%. Então não e com essas economias, com certeza nós teremos um gasto menor do que está estimado. E quando ocorre isso, nós chegamos ao final do ano, ou durante o ano, nós fazemos a devolução desses recursos das economias realizadas pelo Poder Legislativo. Muito bem. Outro assunto importante para a gente tratar com o Milo aqui, na presença dessa entrevista, é a questão do transporte coletivo. É um dos assuntos mais importantes, é um dos grandes contratos que o município tem e é claro, atinge diretamente o trabalhador, o munícipe, as pessoas que precisam desse serviço importante. Você, inclusive, apresentou um projeto, está tramitando lá, que traz importantes alterações, uma proposta de importantes alterações no sistema e na lei, que trata do transporte coletivo em Ponta Grossa. Gostaria que você comentasse isso, quais são essas mudanças e de que forma isso pode ser implementado na sequência de Ponta Grossa. Paulo, esse é um dos projetos, se não for o projeto mais importante que ocorreu no município de Ponta Grossa. Nós já tivemos vários debates sobre isso, tivemos vereadores que apresentaram emendas, mas tudo emendas relacionadas de forma objetiva dentro de um setor do transporte coletivo. O que eu fiz agora é um projeto protocolado, que isso demandou muito estudo, não é fácil, às vezes pergunto, mas por que só agora que protocolaram esse projeto de lei? Porque ele depende de uma série de fatores. Primeiro, nós dependíamos que a prefeitura encampasse os terminais, ou seja, os terminais, quem era responsável por eles era a empresa Aviação Campos Gerais. Com a prefeitura encampando, ela dominando esta situação do terminal de transporte coletivo, permite-se que outra empresa possa entrar no terminal, porque hoje os custos são da cidade de Ponta Grossa. A MTT não conseguiria. A MTT que faz a gestão. Né? Hoje a gestão da MTT. Isto abre uma brecha e permite de que aí eu fiz uma análise total, nós tivemos com advogados da área administrativa, eu tenho uma pós nesta área, nós estamos debatendo isso, e nós entendemos que após o contrato que foi realizado no governo do PT em 2003, que eles licitaram o lote 1 e 2, que contemplavam algumas linhas, a partir desse tempo até 2009 surgiram inúmeras linhas do transporte coletivo, e com o passar desse tempo, todos os prefeitos foram dando a permissão das linhas novas para a empresa ir fazendo. Então, abria um condomínio, um exemplo, Gralha Azul, ia lá a MTT, dava permissão para a empresa fazer essa linha. Abria o Atenas e Roma, dava permissão para fazer essa linha. Abria o Panamá, chegava lá, dava permissão para eles. Mas nunca, e repito, nunca licitaram
a linha nova. Isso é uma obrigatoriedade dentro do direito administrativo. Isso a gente pode falar de todos os prefeitos que passaram. Todos os prefeitos que passaram. Nós não estamos falando dessa gestão, estamos falando desde a gestão do Péricles, do Bosgrau, que passou, a do Marcelo, que eles deveriam de fazer, isso é uma opinião minha, deveriam de fazer a licitação dessas novas linhas. Aí, qual é o meu projeto? O projeto que eu realizei é a nova concessão do transporte público das linhas novas. As antigas continuarão com a empresa Aviação Campos Gerais. O que tem até hoje é desse jeito. O que está em contrato é deles. O que não está em contrato deve ser licitado. Aí você pergunta, mas Mila, vai continuar a empresa? Eu não sei. Porque eu não posso definir dentro do processo licitatório quem ganha e quem não ganha. E daí isso seria direcionamento. Então, qualquer um pode participar. Para facilitar que as empresas pequenas possam participar desta licitação, eu sugeri dentro do projeto que fosse dividido em 4 lotes dessas linhas. Porque daí são poucas linhas, empresas pequenas também têm condições de participar de forma igual contra a empresa atual. E daí vem o X da questão, Paulo, que é algo benéfico para a população e para todo mundo. Aí eu criei as vantagens e benefícios para o sistema do transporte coletivo que não agrega preço. Porque a partir do momento que você entra numa concessão dessa, um transporte coletivo, você tem que dar algo em contrapartida. A empresa, quando ganhou em 2013, o que ela deu? Os terminais. Comprou terreno, construiu o terminal. Renovou, o que ela deu na renovação? Nada. A população não ganhou nada com a renovação. Não teve nenhum benefício acréscimo a mais, né? Nada. Além de um serviço que, infelizmente, certos pontos é bom, certos pontos devem ser corrigidos, a empresa não teve que dar mais nada para continuar por mais 10 anos. Nessa nova licitação eu estou exigindo pontos cobertos. Quem de vocês não sofre hoje, quem vai pegar o transporte coletivo sem cobertura dos pontos? Uma das exigências necessárias que a empresa que ganhar vai ter que instalar os pontos cobertos com um recurso próprio dela. É a contrapartida para participar da licitação. Outra, os horários nos pontos de ônibus. Que uma coisa simples, fácil é fazer uma impressão, pegar uma placa de acrílico e grudar nos postes. Hoje, propriamente, a autarquia poderia fazer, a prefeitura poderia estar fazendo isso. Não é uma coisa difícil. Não é difícil, não é caro. Por que não fizeram? Não sei. Eu repito, questão administrativa que poderia ser feita, que é algo que eu, se fosse eu, o gestor, faria. Colocaria isso e, claro, já não foi por indicações, um monte de coisa, que ainda não vem o caso porque não instalaram, mas não foi realizado essa situação. Outra situação, a Europa utiliza muito isso, e aqui em Ponta Grossa poderia ser utilizado de forma imediata se tivesse passado o Fundo Municipal do Transporte. O cartão temporal. Você fala assim, o que é o cartão temporal? É que a passagem tem a validade por 60 minutos. E já escutei gente falar, olha, essa foi minha ideia, esse foi minha proposta, isso foi aquilo. Foi, mas não fizeram. Essa é a resposta. Quem fez foi o presidente da Câmara, Daniel Mila, que protocolou o projeto e está lá o projeto de lei para ser aprovado. Que, no meu ponto de vista, o vereador que for contra isso, vai contra a população pontagrossense. Aí vocês têm que lembrar quem é o vereador, quem é o político que está indo contra essa situação e não reeleger nunca mais, nem votar nessas pessoas que simplesmente estão indo contra 120 mil usuários dia que utilizam o transporte coletivo. Não adianta hoje, Paulo, vir o cara falar, foi uma ideia minha. Ser uma ideia é uma coisa, você tomar e agir para que isso ocorra é outra. Como é que funciona os 60 minutos ali? Hoje os 60 minutos funcionará da seguinte forma. A empresa que tiver a licitação, porque hoje o custo teu é o mesmo. Qual que é o custo hoje da empresa? 9 milhões por mês. Quem paga isso? O usuário do transporte coletivo. Por que cada ano encarece mais? Não é só por causa do combustível, dos insumos, é porque a população está deixando de utilizar o sistema do transporte coletivo dos ônibus da Aviação Campos Gerais. Por quê? Por falta de qualidade, por tirarem os ônibus, porque não ter horário compatível, tem outras opções, tem o Uber aí que está vindo, se você se reunir com 4, 5 pessoas, sai mais barato, compartilhamento. E hoje, os gestores do município de Ponta Grossa, desde a atualidade do contrato do transporte coletivo, nunca pensaram numa modalidade de competitividade.
de atrair essas pessoas para dentro do sistema do transporte coletivo, para melhorar e colocar uma quantidade de ônibus nos horários de pico. Hoje vai pegar um ônibus, eu peguei um ônibus esses tempos com o meu filho, que nós saímos da nossa casa ali do lado do Centro de Eventos e fomos até o Santa Paula. O ônibus batia mais que o Jeep que eu tenho. Eu faço trilha, batia tudo as janelas. Bate até o documento. Bate até o documento. Daí você fala, Milo, mas como melhorar isso? Fiscalização. A MTT deve notificar, deve fazer essa fiscalização, colocar mais pessoas. E hoje a gente sabe a dificuldade que o Roberto Pelissari tem com funcionários. Nós temos que ter mais funcionários. Poderíamos pegar pessoas, criar processos seletivos internos de fiscais para que realmente controlasse isso, porque a empresa está recebendo. Ela recebe. Além disso tudo, será uma das modalidades mais debatidas no próximo ano dentro da concorrência da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa pelos pré-candidatos a prefeitos. Eles vão debater esse assunto de forma unânime. Na eleição será um assunto... E a população também não sabe, Paulo, que o custo da remuneração da empresa, ela ganha 5% sobre os 9 milhões, mas sobre as despesas. Ou seja, quanto mais a empresa Aviação Campos Gerais gastar dentro do transporte coletivo, mais ela tem lucratividade, que é algo humanamente ridículo. Porque como que deveria de ser? Quanto mais economizar no transporte, mais é remunerada a empresa. Sim. Porque ela vai querer economizar, ela vai querer se dedicar à população e ela vai receber. Custo menor, a tendência é que o lucro seja maior. Isso é maior. Óbvio, né? Então, esse lucro que foi criado no governo do PT lá atrás, em 2003, esse contrato, que é um contrato praticamente, parece que foi feito com os moldes para beneficiar uma empresa. Na verdade, esse contrato foi feito por uma empresa contratada pelo prefeito na época e que deu uma série de problemas, aí a tal de Logitrans, né? Isso, também. Várias cidades, não foi só aqui. E se eu não me engano, o advogado dessa empresa foi preso. Exatamente. E era advogado da Gleison Hoffmann. Então tem muita coisa nebulosa aí que aconteceu. Mas o que eu achei bacana nesse teu projeto é que eu discute que esse contrato agora está aí vigente, não tem o que fazer. Foi feita uma lei, teve edital, teve licitação, tem um contrato. O que a gente precisa debater realmente e criar mudanças para frente. E é isso que eu achei bacana no teu projeto. Achei uma visão de futuro. Né? É um contrato amplo que deve ser muito bem debatido com a população de Ponta Grossa, com as entidades não governamentais, entidades civis organizadas, para que realmente nós possamos atender as pessoas com deficiência. No contrato prevê uma linha para as pessoas especiais. Essa linha está sendo realizada? Eu nunca vi essa linha funcionando. Ela tem que passar próximo às residências dessas pessoas cadastradas e deixar nas escolas com uma responsabilidade e segurança dessas pessoas. Prevê em contrato. Hoje a prefeitura tem algum atendimento, se não me engano, para isso alguma coisa? Por parte da FASPG. FASPG, não tem nada a ver com o transporte coletivo. Então tudo isso nós temos que levar em conta, levar para a população, debater, demonstrar o interesse de mudança e realmente de efetividade. Você mexendo hoje em Ponta Grossa em 3 grandes projetos e contratos, você beneficia diretamente a população, que se chama transporte coletivo, saneamento básico e de lixo, que vai beneficiar com certeza a população de Ponta Grossa. Bom, você falou mais 2 situações, que é a coleta de lixo e também água e saneamento. Né? Isso a gente vai tratar numa outra oportunidade. Se a gente fosse tratar desses 2 assuntos também, a gente ia longe. Mas o fundo do transporte coletivo, você citou aí, eu gostaria que você falasse. Eu já sei que você é favorável ao projeto, mas como está essa tramitação? Porque é um projeto muito polêmico, né? Houve já vários debates, houve uma primeira versão que já foi rejeitada. Como é que está essa tratativa para tentar, digamos assim, convencer e colocar para a população que isso é benéfico? Tem muita gente com dúvida, né? Quem é contra, os outros não, querem que a ideia da prefeitura, entre aspas, é claro, mascarar lá a questão do limite prudencial e essas coisas. Enfim, qual é a tua posição, qual é a tua opinião sobre o fundo? Veja, Paulo, este fundo ele foi amplamente debatido com várias vertentes, cada um colocou seu posicionamento, a oposição
é contra, natural, porque a oposição quer, não seria isso atrapalhar uma gestão, mas simplesmente criar certas dificuldades e também exigir explicações que o seu atual administrador possa trazer à Câmara Municipal ou a esses vereadores de oposição. Mas certo é que todos os argumentos que a população coloca, e nós colocamos contra-argumentos, mesmo assim eles falam que são contra. Então, praticamente eles são contra por questões políticas, não por questões administrativas. Quando nós falamos de capacidade de endividamento, falamos que o prefeito pode usar esse dinheiro, tudo isso estava no projeto de lei, nas emendas, que o prefeito não poderia utilizar, que o repasse seria dentro de 24 horas, que é uma verba transitória, então verba transitória não impacta no orçamento municipal, porque já diz o nome, verba transitória, mas eles são contra. Então, na minha opinião, como está ainda sendo discutido na Justiça, vamos aguardar a decisão judicial. Se for favorável, a gente retorna a discussão. Se não for favorável, nós deixaremos ali tranquilamente esse projeto, mas se faz necessário, e a população precisa saber, de que tenha um Fundo Municipal do Transporte, caso haja uma nova empresa vencedora da licitação, porque senão, hoje quem vende a passagem é a empresa Aviação Campos Gerais, quem recolhe o dinheiro é a Aviação Campos Gerais, e como irá fazer caso ganhe uma outra empresa? Tem que ter o fundo para gerenciar. No teu projeto tem essa questão do fundo? No meu projeto não tem a questão do fundo, porque já existia a criação de um projeto de fundo do transporte público. Então, se hoje nós abrirmos a licitação e uma empresa vencer, terá que ser debatido novamente a questão do Fundo Municipal do Transporte, porque as empresas, a prefeitura venderá, colocará num caixa único e daí terá que fazer o pagamento para essas empresas. Então, hoje, se só a empresa Aviação Campos Gerais faz tudo, como é que ela vai pagar a empresa concorrente? Essa é a questão e a dúvida que os vereadores não explicam, não debatem e só falam outra situação. Então você citou aí a questão do próximo prefeito, a próxima administração, que vai tratar desse novo edital. E é o edital que manda. Eu na minha vida profissional, trabalho já há muitos anos com licitação, né? É minha atividade profissional. E a gente sabe que o edital é que manda, o edital é que faz o novo contrato. É verdade. Né? Que você estudou administração, sabe disso, que o edital é lei, depois entre as partes, né? O contrato é uma complementação. E aí a gente já pula para o outro assunto que é importante na nossa entrevista, política, né? No que vem, a essa altura, né, do campeonato, daqui a um ano, já está, a campanha política já está rodando, né? Prefeito, vereadores e tudo mais. Você é um vereador da base do governo, pertence ao grupo atual do governo municipal, do prefeito Marcelo Rangel, do deputado Sandro, que está licenciado, hoje está na secretaria, enfim. O próprio prefeito citou o seu nome como um dos possíveis, eventuais pré-candidatos do grupo, do atual grupo que está no governo municipal, da atual gestão, para sucedê-lo na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Qual que é a tua visão inicial desse processo, faltando aí um ano para a campanha praticamente? Veja, Paulo, na verdade eu fico feliz por ter sido lembrado, não só pelo prefeito, como outras lideranças vêm conversando comigo, fazendo uma proposta, e eu sempre tive como base, sempre falei para todos, que o vereador, na minha opinião, não julgue, não vou criticar os demais que vão para uma reeleição, uma segunda reeleição ou algo parecido, seu terceiro mandato. Eu sempre falei que o vereador ele teria que ter 2 mandatos, ser eleito e reeleito. São 8 anos de trabalho, dá para você fazer boas coisas, demonstrar o que você fez e sair de forma natural. Hoje eu estou me colocando para todo mundo que eu não sou candidato à vereança. Por quê? Porque eu cumpri com o meu compromisso de 2 mandatos que eu acho que é naturalmente necessário para qualquer cargo eletivo. Você não precisa se perpetuar na política. Eu não vivo da política, gosto de fazer política, mas não estou lá simplesmente para mandar ou ter o poder. Eu estou lá para contribuir. Não é minha profissão. Todos sabem, e vai de manhã, estou lá na panificadora da minha família, de domingo estou lá também atendendo, estão lá limpando uma mesa, servindo um café, que esta é o que realmente me traz dinheiro para o sustento da minha família. Por isso, eu não sou mais candidato à reeleição para a vereança, porque eu já cumpri com a minha obrigação. Quando se fala, mas Mila, daí o cara veio e me questiona, então você é pré-candidato a prefeito?
Eu não posso falar que eu sou pré-candidato a prefeito, porque quem tem que definir isso é o interesse da população de Ponta Grossa. Geralmente, a pessoa que vem impor algo é o pior cara que existe para administrar um município. Se eu chegar hoje e falar para você ou para a população que eu sou um dos melhores candidatos, eu estou fazendo algo errado. Quem tem que escolher é a população. É ela que define ou vai decidir quem é a figura ou o perfil do administrador que ela irá preferir nos próximos 4 anos. Porque nós estamos administrando vidas, não o meu interesse político, o meu interesse de grupo ou o interesse pessoal. Eu tenho que respeitar a opinião da população. Está sendo debatido, muitas pessoas nós conversamos, questionamos algumas coisas, porque eu tenho posicionamentos que não aceito também. Eu acho que o gestor que virá, assim como eu fiz dentro da Câmara Municipal como presidente, a Prefeitura terá que ser desinchada politicamente, administrativamente. Existe um gasto muito elevado, e isso o prefeito Marcelo sabe, porque eu sempre falei isso ao próprio prefeito, que tem que haver uma redução, não só de pastas, como cargos comissionados, como outras situações que possam vir a dar este fôlego administrativo para pagar as contas, realizar obras, fazer investimentos, porque hoje nós vivemos muito sob influência de recursos vindo de fora, como o próprio recurso de Ponta Grossa, que não tem toda essa capacidade para fazer os investimentos. O prefeito falou sobre esse assunto, como eu disse agora há pouco, né? Falou na rádio, fez um comentário, citou alguns nomes, até da vice-prefeita, de alguns secretários e tal. Mas dessas conversas que vocês têm mantido, né, dentro desse grupo, evidentemente, e o prefeito parece que deixou muito bem claro nessa avaliação que ele fez, assim, né, de que o grupo atual, que está lá no comando da prefeitura já do segundo mandato do Marcelo Rangel, terá efetivamente um candidato. Isso me parece que é uma coisa que, pelo menos eu entendi que ele deixou bem claro isso. Olha, você não sabe, citou, como eu disse, o nome de outras pessoas, do secretário Celso, citou do Márcio Ferreira, citou da vice Elizabeth, que é vice, que por uma questão natural até seria, eventualmente, teria a preferência, digamos assim, que é vice, né? Que é a vice e tudo mais, né? Enfim, mas me parece que está bem desenhado, assim, que haverá um candidato desse grupo. Né? Paulo, nós temos conversado muito com o prefeito Marcelo Rangel, com o deputado Sandro, com a própria Elizabeth Schmidt, e eu acho que os nomes que ele citou lá na rádio são bons nomes, são pessoas competentes, são pessoas que dedicaram sua vida pessoal à vida pública. Então eu não posso tirar o mérito de ninguém. Eu posso falar sobre o Daniel Mila, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Qual que é a minha visão hoje, qual que é o meu posicionamento? Meu posicionamento é que eu participo do grupo em conjunto com o prefeito Marcelo Rangel e o deputado Sandro Alex, e que eu estarei com eles até o final do seu mandato. Esta é a minha visão e o meu posicionamento. O que vai ocorrer para as próximas eleições são conversas que nós temos que ter, porque para que eu possa me somar a um grupo novamente do prefeito Marcelo, ou para que ele me apoie, ele também tem que comprar essas ideias de que o desinchaço da máquina pública é necessário. E nós não temos o que fazer, pelo menos na minha visão administrativa, a população hoje, ela deseja que isso ocorra. Dentro da Câmara Municipal, quando eu assumi, e quando o grupo que também compõe a base do governo, e também com alguns votos da oposição, que são questões diferentes, né, de votação da prefeitura. A eleição da presidência da Câmara é diferente. Nada a ver com... Eu tive votos da oposição da situação e pessoas da situação não votaram em mim, votaram no outro. Então eu tive 16 votos de vereadores contra 8 que compõem também oposição e situação, que é uma questão interna nossa. Esse voto é um voto diferenciado. Então, hoje, o meu posicionamento é justamente isso. As pessoas que aderirem esta ideia de desinchaço da máquina pública, de uma gestão mais eficiente, administrativa e não tão política, eu vou querer fazer uma composição. Fora isso, eu encerro, como eu falei anteriormente, eu sou formado em Direito e tenho uma pós em Direito Administrativo. Então eu sou um cara muito mais administrador do que político. Pouca gente vê eu fazer a
política, da imagem, ir do lado e tá com uma criancinha e tira foto e vou em tal lugar. Eu mostro mais a parte eficaz do trabalho que eu consegui realizar. Você aceitaria nessa composição, nessa tratativa, ser um vice, por exemplo? Eu não tenho como te falar se eu tentaria ser o vice ou o prefeito, o candidato a prefeito, porque nós ainda estamos analisando a formação dos grupos, analisando qual é realmente o posicionamento de cada pessoa, para justamente chegar lá na frente e tomar esta direção. Porque hoje você ser vice de alguém que não tem interesse de economizar, para mim não vale a pena. Então é melhor você ser candidato de uma proposta concreta do que vice de alguém que não quer fazer nada. Bom, nós ouvimos aqui o presidente Daniel Mila, da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Mila, obrigado pela presença. Gostaria que você falasse mais alguma coisa para o nosso pessoal que acompanha nas redes sociais, mais alguma informação que você julgar necessária e, claro, em outras oportunidades, como eu já disse, a gente vai tratar de outros assuntos importantes relativos à Câmara Municipal, relativos ao município de Ponta Grossa e que são de interesse da nossa população. Paulo, eu quero te parabenizar mais uma vez, o Política em Destaque, que acompanha há muito tempo, colegas de bairro, de tomar café, quase vizinhos, já servi várias vezes café lá à mesa de vocês. É muito gostoso, lá na Planificadora Mila do Santa Paula, uma delícia o cafezinho. Agradeço, é da minha família, dos meus familiares, e realmente eu gostaria de pedir a você, cidadão pontagrossense, que possa acompanhar os trabalhos na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Com esse sistema de informatização da Câmara 100% digital, você terá 100% de conhecimento do que ocorre dentro da Câmara. E também acompanhe como está o projeto de concessão do transporte coletivo. Veja como o seu vereador se posiciona, como ele vai votar o projeto, se realmente ele está votando com a população ou se ele está votando em favor da empresa Aviação Campos Gerais. É um projeto muito bom e que, se realmente vier com parecer contrário, vier com posicionamento a favor da empresa, cobre o seu vereador, cobre o posicionamento do seu parlamentar, que ele está legislando contra a cidade de Ponta Grossa. Obrigado, Mila. Quero agradecer também ao Tomás Francisco, que está nos auxiliando, nosso assistente nesse trabalho. Daqui a instantes, na sequência, nas redes sociais, YouTube, no Facebook, Twitter, Instagram, você terá essa entrevista completinha para você acompanhar essas informações. Na sexta-feira, teremos a live do nosso programa com as principais notícias lá da Câmara Municipal, os projetos, os debates, as polêmicas, que sempre acontecem. Você já sabe, na sexta-feira, a nossa live do resumo da semana do Política em Destaque. Um grande abraço a todos e até a próxima.